Monsieur Bleuchen-Blanchet, les Français dépensent très peu pour la publicité, beaucoup moins que leurs voisins. Pourquoi est-ce un danger économiquement? Parce que nous sommes à la veille d'une expansion considérable, étant donné le retard que nous avons dans la publicité française. En effet, les Français ont toujours cru en la publicité, mais d'une manière différente des anglo-saxons. C'est un métier qui a été très décrié, à telle enseigne que les Allemands dépensent 4 fois plus que les Français, les Anglais 2 fois plus, et nous sommes très en retard. Or, vous savez que la publicité est un moyen de promotion des produits, et si nous voulons aller conquérir certains marchés, nous ne pouvons le faire qu'avec les moyens qui sont à notre disposition. Vous avez vécu les 3 ans. Hugo Alexandre Vasconcelos Rodrigues, conhecido como Hugo Rodrigues, 46 anos, eu sou presidente da Publicis e o meu signo é Áries. O nome do meu pai é Hugo Fernandes Rodrigues. O meu pai trabalhou numa empresa de distribuição de revistas e impressos, quando isso fazia muito sucesso, que era a Dimari, em Santos, quando as bancas de jornais eram um grande atrativo, né? E o nome da minha mãe é Dalcineia Vasconcelos Rodrigues, e ela é do lar. Eu sou formado em comunicação e marketing pela Universidade Anhembi Morumbi. Olha, eu sempre fui uma criança apaixonada pelo que eu ganhava. Então, qualquer brinquedo para mim era muito importante. Eu lembro que na minha época se jogava chapinha. Chapinha, você pegava a tampa de refrigerante, amassava ela ficava quase como se fosse uma chapinha, e como eu nasci em Santos, tinha muita areia, você jogava a chapinha na areia e ia delimitando o mercado, e às vezes o objetivo era ganhar a chapinha do outro. Esse era um brinquedo que me fascinava. Bom, graças a Deus eu tive uma infância onde meus amigos, pô, continuam sendo amigos até hoje. Então, por exemplo, tem o Abel, que é um grande amigo meu, tem o André, que é outro grande amigo meu, tem o Edu, tem o Marcos Alonso, tem o Marcos Monte, tem o Fernando, que era conhecido como Ferdola. Enfim, eu devo estar esquecendo um monte de nome que eu vou apanhar depois se eles lerem essa entrevista, mas eram grandes colegas, amigos, irmãos que continuam fazendo parte da minha vida até hoje. Nós nos conhecemos com 6 anos de idade e não deixamos a amizade ficar só na infância. Bom, eu tive a oportunidade de nascer numa cidade de praia. Então, quando você nasce numa cidade de praia, tudo se torna mais democrático, porque a praia ela democratiza o ambiente. Se você é pobre, rico, se você é negro, branco, japonês, você coloca uma sunga ou coloca um biquíni e você está igual a todo mundo. Então, isso é muito legal. Eu acho que o lugar que mais me marcou na minha infância foi a areia, mas não necessariamente só pelo mar ou pelo espírito, mas porque eu era um apaixonado por futebol e era muito fácil jogar futebol na areia. Então, diferente às vezes de outras cidades, você tinha à sua disposição um amplo espaço para realizar um desejo seu, que era praticar esportes. Eu acho que o que me marcou muito foi a areia da praia. Eu acho que um dos passeios que mais me fizeram bem era ir ao supermercado. Com a minha mãe, era um passeio mais modesto e menos divertido, mas com meu pai, onde o passeio era mais raro, a gente conseguia comprar doces que a gente gostava mais. Então, eu lembro muito desse passeio especificamente, assim, era algo muito especial quando a gente ia com meu pai e com a minha mãe, mas no dia que meu pai estava junto, que ele liberava às vezes um pingo de leite avaré pra gente, entendeu? Na verdade, minha primeira escolha era o jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever e eu tinha uma certa facilidade de escrever, e algumas pessoas que analisavam
o meu texto elogiavam, né? Por exemplo, as professoras, enfim. E quando eu estava ali meio propenso a escolher jornalismo, mas quando eu li uma entrevista do Washington Oliveto na Playboy, há muitos anos atrás, eu lembro que eu falei, poxa, isso aqui parece mais divertido e parece também mais rentável do que o jornalismo. Porque, pô, enfim, era um estilo de vida fascinante. Então, além de você escrever, parecia que você viveria também num mundo mais sedutor. Foi a partir dali que eu comecei a procurar publicidade. Mas eu cheguei a cursar engenharia, eu cheguei a prestar vestibular para medicina e odontologia, então, para computação. Então, como eu me formei cedo, com 17 anos, eu tive a chance de errar e depois acertar, ainda sem perder muito tempo de estudo, no sentido, perder muito tempo de errar a faculdade, de errar a formação. Eu lembro do Silvio, que era um professor de sociologia. Eu lembro do Acácio, que hoje é um colega de profissão, também foi meu professor. E, e eu lembro do Newton. Newton também era um outro professor que eu lembro com bastante carinho. Na verdade, foi minha primeira experiência com publicidade foi na House da Editora Azul, que fazia a revista Fluir, a revista Contigo, a revista Som Sertanejo, Mulher Atual, enfim. Depois eu passei pela CSK, que tinha o produto Doce Menor, que existe até hoje. Eu lembro com bastante carinho quando eu saí da CSK e fui trabalhar na Conteúdo. A Conteúdo tinha conta da Peugeot. E depois da Conteúdo eu passei por pelo menos aí entre 5 e 7 agências que me ajudaram muito na formação de varejo, como a Botelho, do Cláudio Botelho, como a RV Mondel, do Ricardo, como a CIF, que era a House da Coelho da Fonseca, enfim, entre outras empresas aí que eu lembro com bastante respeito. Eu trabalhei numa agência também, estou lembrando também, LKM, uma outra agência que eu trabalhei também, e fui, de alguma forma, aprendendo pelo caminho, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: mais vale o que se aprende do que o que te ensinam. E não é, essa frase é do Alex Pericinoto, e não é na verdade que não vale o que te ensinam, mas é que se você não tiver atento ao que as pessoas estão te contando, você provavelmente não vai aprender nada. Então é importante, de novo, você estar atento e você estar aproveitando aquela oportunidade, porque sempre você vai poder aproveitar e aprender alguma coisa, como eu estou aprendendo aqui com você. Não, é que existe uma coisa, a criatividade, ela sempre será fascinante, mas com a chegada do mundo digital, há cerca de 15 anos, tudo passou a ser mensurado. Então, com a avalanche de informações que nós recebemos hoje, é necessário que a gente preste contas de tudo que a gente faz. É por isso por isso que eu acredito que a inovação ela tem um poder maior hoje do que a criatividade. E qual que é a diferença? Tem algo que às vezes é muito criativo, mas não tem uma utilidade para o dia a dia das pessoas, das marcas, e apesar de ser criativo. Agora, a maioria dos produtos, dos serviços inovadores, eles te trazem um benefício. Então, um exemplo de um serviço inovador, quando lançou o iPod, ou quando a Apple lançou o iPhone. Isso é inovação pura, ela facilita o jeito de você interagir com uma nova ferramenta. Então eu acredito demais em inovação, e o que a gente busca aqui dentro sempre é entregar a inovação para o cliente, e não apenas algo criativo. De novo, não menosprezando a criatividade, ela é super importante, mas algo inovador tende a ser mais rentável. A Publicis é um lugar
lindo, com uma história linda. O fundador da Publicis é o Marcel Blanstein Blanchet. Ele nasceu em 1906 e ele foi um inovador nato. Ele sempre foi um cara que trouxe grandes revoluções, como, por exemplo, a invenção do rádio na Europa. Foi o Marcel Blanstein Blanchet que estava por trás dessa novidade, né? De algo tão poderoso para a comunicação. E tem um detalhe que, apesar dele ser judeu, apesar dele ter participado da guerra, a Publicis ela chama Publicis porque é Publici de Publicity e Cis de 6. Por quê? Porque ele nasceu em 1906, então é Publicis. E a marca da Publicis é um leão, porque ele era do signo de leão. Ou seja, ele era um judeu macumbeiro, o que é genial, né? Porque é uma mistura de características, de religiões, que eu acho fascinante. E um dos lemas da Publicis que permanece é o Viva la différence, que também exalta isso, quer dizer, a gente se apaixonar pelas diferenças. Isso que está tão em moda hoje, que é você respeitar o próximo como ele já estava na cabeça do Marcel Blanstein Blanchet há muitos e muitos anos atrás. Então, trabalhar numa empresa que teve um fundador com essa característica me deixa muito orgulhoso. Bom, a gente tem uma gama de clientes aí que nos deixa muito feliz e com uma grande responsabilidade. Cada cliente novo que a gente conquista, mais frio na barriga dá, porque você pode aumentar o número digamos assim, como é que eu posso explicar? Você sempre tem a obrigação de crescer, faz parte do mundo capitalista. Mas você não pode crescer deixando de dar atenção e deixando de dar resultado para quem já estava com você anteriormente. Então, essa é uma preocupação contínua aqui dentro. E dentro dos nossos clientes, a gente tem marcas super premiums, como Heineken, até marcas que estão no coração e na boca dos brasileiros, como Habib's. A gente tem Procter & Gamble, a gente tem Chevrolet, a gente tem Centauro, a gente tem CVC. Então, veja, é uma mistura de ícones globais e locais que traz um aprendizado diário muito importante. Nós temos SBT, nós temos Discovery, quer dizer, uma TV a cabo, uma TV aberta, nós temos Nestlé, que é uma marca, a marca mais conhecida e mais adorada pelos brasileiros, que é top of mind desde sempre. Então, poxa, quem não quer fazer parte disso? A gente tem Sanofi, que é fabricante de medicamentos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros, como o Dorflex. Nós temos uma conta que fez desse ano um ano muito mais gostoso, que foi Carrefour. Nós temos Senac, que foi uma outra concorrência que nós tivemos esse ano, que tem a ver com educação. Enfim, eu espero não estar esquecendo de nenhum outro, mas nos orgulha muito trabalhar para essas marcas e realmente nos traz aí uma grande responsabilidade. É algo que é divertido, tem que ser divertido, porque você tem que encantar os consumidores, mas é muito responsável. Você precisa respeitar muito essas marcas, porque elas construíram histórias junto a todos os brasileiros. Bom, se é patriarcal ou matriarcal, eu não diria que a publicidade escolhe uma ou outra. Eu acho que ela se preocupa em estar conectado com todos os estilos, é uma obrigação. Nesse momento, a Publicis ela vive um momento mais matriarcal, até porque nós temos uma maioria de mulheres na agência e uma maioria de mulheres no comando, no board. Nós temos 67% do board feito de mulheres. E aí tem algo que eu sempre defendo, né? Quem faz o filho é o homem e a mulher juntos, mas quem coloca a criança no mundo é a mulher. E talvez por isso você tenha uma ligação até com os filhos mais cuidadosos pelo lado da mãe.
tem uma coisa que o homem nunca vai viver, ele nunca vai sentir o que a mulher sente. Então, essa característica pode ser até uma solução para esse novo mundo que nós estamos vivendo, porque nesses 2016 anos aí, a gente teve uma maioria masculina, e não deu muito certo, né? Vamos combinar que o mundo precisa se readequar. Então, quem sabe na mão das mulheres, a gente não tem algo mais homogêneo, que a gente não tem algo melhor para todos e não para poucos. A gente está tentando seguir esse caminho aqui dentro. Eu acho que assim, definir pela minha agenda o meu dia, ele não representaria o que eu tento implementar, né, que é a busca eterna. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu realmente admiro. Eu trabalhei rapidamente assim com o Paulo Salles, rapidamente que eu digo não pouco, eu trabalhei muito com o Paulo Salles, mas tentando lembrar, com o Paulo Salles, que tinha uma característica humana maravilhosa. Então eu tenho dias que eu posso e eu consigo ser mais humano, e eu sempre falo o que o Paulo Salles faria nesse momento. Eu trabalhei com o Paulo Giovanni, que tem um jeito ininterrupto de buscar soluções para tudo, então muitas vezes eu tento copiá-lo. Eu tive a felicidade de trabalhar com Marcelo Giannini, que é um artista, na palavra mais bem definida sobre o que é ser artista. Ele tem uma paixão pelo design, ele tem uma sutileza para traduzir as coisas em beleza, que me fascinou muito. Então, eu tento trazer pessoas com essa característica para cá. Eu trabalhei com o Tião Bernardi, que era uma coisa mais paternal. O meu dia, ele é um dia onde eu sempre tento buscar referências para me guiar. Eu nunca fiz questão de ser o pioneiro de nada. Eu acho que a gente já tem uma série de excelentes exemplos para serem replicados. E talvez se nós procurássemos esses exemplos desde cedo, a gente tivesse um mundo melhor. Porque, obviamente, eu não tenho esse dom, mas se eu tivesse mirado em ser um Martin Luther King, ou sei lá, como é que é o nome daquela moça lá, a senhora que morreu, não, aquela velhinha que fazia um bem para todo mundo, que foi Madre Teresa. E assim como você tem esses ícones no mundo mais humano, você tem esses ícones no mundo empresarial. Então eu leio biografias como louco. Eu nunca trabalhei com o Abílio, mas eu acho que ele tem uma história muito bacana. Eu acho que o cara da Ambev, puta, minha memória também tá falhando aqui, um dos caras da Ambev, ai meu Deus do céu, putz, estão os três, é o Marcel Telles, o Sicupira e o outro, que é você lê essas entrevistas, ela te traz o espírito. Você tem ícones do passado como o Peter Drucker, você tem o Jim Collins, que é um cara atual, você tem, que é o substituto do Peter Drucker. Eu tento seguir no meu dia pessoas que já deixaram um legado muito mais qualificado do que o meu. E eu acho que se eu for uma cópia muito bem feita disso, eu já vou estar fazendo um bem tremendo para os negócios. Então eu tento seguir uma série de líderes que eu reconheço aí como grandes empresários e grandes fazedores. É óbvio que o Steve Jobs está na cabeça de todo mundo, mas o Bill Gates, que pouca gente usa como exemplo, fez um trabalho maravilhoso com a Microsoft, até muito mais de entrega financeira diária do que a própria Apple. A Apple é um valor estimado na bolsa, a Microsoft tem um faturamento diário maior. O fundador da Amazon, é o Jeff, que me foge o nome, também é um cara que eu tento me inspirar. Agora, você tenta se inspirar nisso tudo, você chega aqui às 8 da manhã super bem inspirado, mas as emergências começam a aparecer. E aí tem uma frase de um colega de trabalho meu que eu gosto muito, que é o José Eustáquio, da Talent, que é um craque, e uma vez ele me disse: as estratégias funcionam até a guerra começar, porque depois que a guerra começa, todo mundo tenta sobreviver. Então você vem para o trabalho
com toda a estratégia definida. Mas quando começa o trabalho, começa a guerra, e começam as emergências. E aí você tem que estar pronto para improvisar e para vencer. É isso. Eu acho que tem um livro que faria um mundo melhor e que deveria ser lido por todo mundo, que é a Bíblia. Mas não a Bíblia como a gente conhece, com aquela linguagem difícil. A Bíblia atual, onde você lê e você encontra soluções para tudo ali. Então eu acho que a Bíblia é realmente uma leitura muito boa e quando eu posso, eu leio e me faz realmente um bem. E trazendo mais para o dia a dia, eu acho que tem um livro chamado Rápido e Devagar, que vale a pena ser lido para os dias de hoje. Eu não vou lembrar o nome do escritor, mas depois, enfim, não sei se você só usa o áudio, eu posso te passar. Kahneman. Mas é um psicólogo, psiquiatra, enfim. E ele traduz um pouco do que é necessário para a gente sobreviver hoje no mundo dos negócios. É um mundo dos negócios que não para de mudar. E que se você for ver, a gente ainda está perto realmente do que está por vir em termos de mudanças no nosso dia a dia. Com Daniel Kahneman, e aí perdoem a minha pronúncia, mas esse é o cara do Rápido e Devagar. É um cara que eu realmente, é um livro que eu recomendo. E sobre mudança, eu acho que a gente tem que estar preparado para viver uma nova era, literalmente. Vem aí a inteligência artificial mesmo, já está acontecendo, e vem muito mais tecnologias que vão mudar o nosso comportamento, por bem ou por mal. Então, os dois livros, a Bíblia e Rápido e Devagar. Bom, de café da manhã, primeiro eu tomo meio limão espremido, puro. Um médico diz que primeiro que é muito bom, que você tomando isso nunca vai ter gripe. E é verdade, eu acredito. Segundo que eu acho que funciona até como uma limpada na serpentina. Depois eu escolho uma fruta, uma coisa bem básica, o que tiver de fruta, uma proteína e um café, não tem muito segredo. Essa coisa de rua favorita, Marcos, eu acho que ela muda de tempo em tempo. Nesse último ano, a Avenida Paulista aos domingos tem me feito feliz. Eu acho que se a gente tivesse em outro lugar do mundo, provavelmente nós iríamos andar na Paulista e falar, olha como é legal essa mistura de culturas, de gêneros, de raças. E às vezes porque está aqui a gente não dá tanto valor. Eu acho que a abertura da Avenida Paulista no domingo, apesar de me prejudicar, porque eu sou morador da região, então apesar de me prejudicar com mais trânsito, com as mudanças, né, que é o que a CET é obrigada a fazer, eu acho que trouxe um lado humano para a cidade muito positivo. Então eu diria que a Avenida Paulista, especificamente no domingo, é algo que me marcou em 2016. Bom, essa é uma pergunta que ela fica quase sem resposta, porque eu não me recordo exatamente. O que eu me recordo é que eu estudava num colégio municipal e eu, de repente, eu fui para um colégio particular. Né? Era um colégio público e a minha primeira nota num colégio particular foi 0. Então, eu provavelmente ainda não tinha aprendido direito a ler ou a escrever, mas com certeza foi uma mistura entre a minha mãe, que me ensinava caligrafia, essas coisas de casa, e as aulas que você vai tendo. Eu acho que é uma soma, o colégio e a mãe. Meu pai trabalhava, não tinha tempo de me ensinar.